Afinal de contas, o que é Tadalafila? Tadalafila. Já ouviu falar disso? Tadalafila. O que é isso? Bom, quem mandou essa pergunta pediu para não citar o nome dele, ou seja, ele não quer ser identificado. Então vamos descobrir o que é. Na verdade, Tadalafila é um medicamento. Esse é o principal. Ele é um medicamento que serve para duas coisas em especial, ou seja, duas condições. A primeira é que a Tadalafila serve para disfunção erétil, ou seja, muito conhecida como impotência sexual. O que é isso, pra quem não sabe? É a condição que o homem não consegue ficar muito tempo, ereto, né? Você entendeu? Às vezes ele até consegue ficar ereto, mas aos próximos minutos o negócio vai caindo. Então o Tadalafila serve pra isso. Ele melhora o fluxo sanguíneo pro pênis, que faz com que tenha facilidade de ficar ereto e principalmente de se manter ereto. Claro, desde que haja um estímulo sexual. Ele não vai deixar o pênis de uma pessoa ereta o tempo todo, mesmo se a pessoa estiver falando de morte com alguém. Não é igual aqueles outros remédios. Não, ele vai ajudar a ficar ereto e a se manter ereto desde que haja um estímulo sexual. Caso não tenha, ele não vai acontecer nada. A segunda condição que o Tadalafila trata tem a ver com uma coisa chamada hiperplasia benigna da próstata. Agora eu vou ter que ler tudo isso aqui porque é técnico, eu não manjo disso. Ou seja, hiperplasia benigna da próstata é uma condição em que a próstata, ou seja, uma glândula do tamanho de uma noz, que envolve a uretra dos homens, geralmente ela se amplia. E quando ela se amplia, ela começa então a causar dificuldades urinárias. Ou seja, faz com que o homem comece a fazer xixi constantemente e sempre que precisa fazer xixi é sempre numa emergência. Tipo, toda hora ele tá apertado. A Tadalafila ajuda então a relaxar os músculos da próstata dele, do homem. E também ajuda a relaxar a bexiga, fazendo com que a quantidade de vezes que ele precisa ir no banheiro reduza significativamente. A Tadalafila, ela funciona também bloqueando a ação de uma enzima no corpo. Ou seja, conhecida como PDE5. Eu ia falar 5. Normalmente, essa PDE, essa enzima PDE5, ela quebra uma substância conhecida como GMP. Ou seja, GMP é crucial para o processo de obtenção e manutenção de uma ereção. Então, quando inibe o PDE5, no caso, a Tadalafila aumenta os níveis de GPM, quer dizer, GMP no pênis. Eu não sou médico, mas a base é isso aqui. Então, quando ela aumenta esse GMP no pênis, isso melhora o fluxo sanguíneo. E se melhora o fluxo sanguíneo, o pênis fica ereto mais fácil. Ele fica ereto mais fácil e se mantém ereto mais fácil. Mas é claro, por se tratar de um remédio, eu preciso falar isso. Ele não é indicado para todas as pessoas. Tem umas certas restrições de pessoas que não podem usar ele. Mas eu não vou falar aqui, porque se você for comprar, você tem que perguntar isso pro médico. O ideal é até, inclusive, que você consulte o médico antes de usar um negócio desse. Se não tivesse morrido ninguém aqui no Brasil, desde o seu descobrimento, quantas pessoas, ou seja, qual seria a população do Brasil total? Lembrando, se não tivesse morrido ninguém desde o descobrimento até hoje. É uma ótima pergunta enviada pelo Tony Ferrer, lá de São Paulo. Vamos então descobrir. Como nós sabemos, se falássemos do planeta inteiro, né, da história da humanidade, alguns historiadores defendem a ideia que se não tivesse morrido ninguém, teríamos mais de 100 bilhões de pessoas no planeta. Porém, aqui no Brasil, claro, é menor o território, comparado ao planeta inteiro, e nós estamos falando apenas dos últimos um pouco mais de 500 anos. Ou seja, o Brasil foi descoberto no ano de 1500. Ou seja, dá uns 524 anos, né? Mais ou menos isso. A verdade é que não tem como cravar uma quantidade exata de população. Mas estima-se que seria algo entre 350 milhões de habitantes a meio bilhão de habitantes. Ou seja, de 350 milhões a 500 milhões de habitantes. Essa seria a população do nosso Brasil do ano de 1500 para cá. Todos os historiadores que defendem este número, eles baseiam-se no número de índios que havia no Brasil quando os portugueses chegaram aqui, que era cerca de 5 milhões de índios. Ou seja, tinha índio pra caramba, viu? Pai amado. Sem contar que no decorrer da história do Brasil, no caso, milhões de europeus e asiáticos vieram para o país. E claro, a taxa de crescimento populacional no país nunca foi algo assim uniforme. Teve séculos, teve épocas que nasciam muita gente, mas também morriam muita gente, principalmente crianças. A mortalidade infantil em determinados séculos passados aqui no Brasil era muito alta. Não tinha médico para cuidar de crianças, então as crianças morriam muito facilmente nos seus primeiros anos de vida. Depois, com o crescimento urbano, foi melhorando essa questão da mortalidade infantil. E aí os números começaram a crescer sem parar. Mas a base seria essa, entre 350 a 500 milhões de habitantes, se não tivesse morrido ninguém.